Ao mesmo tempo estava se desenvolvendo Inglaterra, França, aquela região que hoje é a Alemanha, tinha o Império, a Prússia, o Império Austro-Húngaro, existia o Império Turco-Otomano, tinha o Império Russo, tanto que o Eric Hobsbawm vai chamar essa época de época dos impérios, né? E aí o que acontece? Só que a maior parte desses impérios, dessas nações, estavam se desenvolvendo. Então, todo mundo está de olho na África. As nações europeias todas estavam de olho na Ásia, tá? Então vai haver um crescimento das rivalidades entre esses países, tá? Principalmente entre a Inglaterra e a Alemanha, que hoje hoje é a Alemanha que a gente conhece, tá? Porque a indústria alemã vai ser uma rival da Inglaterra. Eu preciso destacar uma coisa importante. Países como a Alemanha e a Itália, eles tiveram um processo de centralização política, ou seja, eles tornaram-se Itália, e como a gente conhece hoje, e Alemanha como a gente conhece hoje, tardiamente. Diferente, por exemplo, de Inglaterra e França, que a gente vê lá quando a gente vai estudar absolutismo, monárquico, são a Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, são os primeiros estados nacionais modernos, né? Então eles já tinham um estado moderno pronto, tá? E aí quando acontece essa série de conferências, né, como a Conferência de Berlim entre 1884 e 1885, embora as corporações sejam fortes desse país, eles não tinham muito representatividade como Estado, dá para entender? E aí o que acontece? Nessas conferências, reinos como a Inglaterra, ou repúblicas como a França, né? A partir de 1910, Portugal, a Espanha, eles tiveram privilégios na distribuição desses territórios nessas conferências, que não contou com nenhuma liderança africana ou asiática. Quer dizer, os caras se reuniram na Europa para decidir como eles vão dividir a África e a Ásia, sem conversar com os africanos e com os asiáticos. Então esse é um modelo de capitalismo que estava se desenvolvendo, aonde as corporações tinham um poder de pressionar muito essas democracias liberais, certo? Que não tinham poder econômico, os governos não conseguiam frear esses interesses, porque a maior parte de quem estava no governo também fazia parte das grandes corporações, tá? E aí, o que vai acontecer? Um período de grande rivalidade entre essas nações. Lembrando novamente, devido aos avanços tecnológicos, os caras vão começar a desenvolver tecnologia de guerra. Tecnologia de guerra, porque os caras vão ocupar a África, vão ocupar a Ásia. Então é nesse período que vão surgir também as primeiras armas automáticas, pistola, metralhadora, canhão, arma química, certo? Os primeiros protótipos de aviação, os primeiros protótipos de submarinos, certo? Não vai ser muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, mas na Primeira Guerra Mundial que começa também a ser utilizados esses armamentos de guerra. E por que é importante citar isso? Todo mundo está se armando. Logo, no início do século XX, assim, a guerra era inevitável. Todo mundo sabia que ia acontecer um conflito, porque essas democracias liberais, esses reinos, não se entendiam em relação à distribuição dos territórios que eles mesmos fizeram em relação à África e à Ásia. E aí, como eles não se entendiam, eles começaram a se armar. Cada um desenvolvendo suas tecnologias de guerra. Por isso, esse período também vai ficar conhecido como período chamado de paz armada, onde potências como Inglaterra, França, a Prússia, o Império Austro-Húngaro vão começar a se armar doidado, tá certo? E quando começa o processo de ocupação mesmo, quando eles atrocidades assim inacreditáveis, galera, que aconteceram, no Congo, que foi um território
definido para a Bélgica, o maldito do rei Leopoldo II, não tem como falar outra coisa, meu, foi 10 milhões de pessoas mortas. 10 milhões de pessoas mortas. Assim, os caras estabeleciam cotas para o chefe da família. Se o cara entrasse na mata lá, na floresta lá, e não trouxesse uma quantidade X de marfim, por exemplo, por dia, a esposa teria um membro amputado. Quando acabavam de amputar os membros da esposa, matava a esposa, eram os filhos. Certo? Então tem muito registro, história, fotos dos caras lendo a Bíblia cristã, assim, e enforcando uma criança de 12 anos. Porque o pai não conseguiu atingir a cota. É esse sistema capitalista que promoveu os avanços econômicos e tecnológicos da Europa atual. A Europa não pode virar as costas para a África, porque no momento de crise econômica na Europa, foi a África que a socorreu. E depois, quando começa a Primeira Guerra Mundial, novamente a África vai receber os europeus de braço aberto. Tinha navio empanturrado de gente saindo da Europa, da Itália, de Portugal, para ir para o norte da África, fugindo da Primeira Guerra Mundial. Só para fechar esse parênteses. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? A continuação dessa aula vai ser na sala, tá? Na sala de aula eu tinha feito até aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado e dê uma curtida aí. Abraço.